Salve, salve galera, beleza? Gente, como vocês sabem, né? Eu sou o Lucas Ferro, eu sou um powerlifter. Eu acho que dá pra notar, não sei. A gente vai começar a falar pra vocês sobre o básico do powerlifting até o avançado em uma série de vídeos que eu tô planejando fazer, só estou com preguiça demais para fazer. Mentira, é falta de tempo ultimamente. Primeiramente, secretária, me dê um café aí, por favor. Mais tarde a gente conversa. Bom, para quem não conhece, serve a minha caneca, que coisa linda. E ainda a pessoa maravilhosa que é a minha esposa. Maravilhosa. Enfim, para quem não conhece o powerlifting, é o levantamento de peso. É um esporte baseado em agachamento, supino e terra. Não significa que a gente só faça isso da nossa vida, mas 90% do tempo a gente só faz isso da nossa vida. Nem sei porque o treino demora tanto. Bom, o powerlifting não se tem uma data precisa de quando ele surgiu, mas ele surgiu em bares, né? O pessoal ia ver bom lá, não, eu sou mais forte que você, não, eu sou, vamos ver. Em alguns lugares o pessoal fazia luta de braço, em outros eles saíam no soco, em outros lugares eles levantavam peso. É pra ver aí quem era mais forte, quem não era. E daí foi se originando o esporte, só que ele andou bastante até chegar no ponto que a gente conhece hoje em dia. O powerlifting ele chegou aqui no Brasil em 1950, por aí, através da Academia Gerson Doria. Foi uma das pioneiras do esporte aqui no Brasil. Depois que o esporte avançou, se criaram diversas entidades, né? Cada uma regulamenta o esporte do seu jeito. A gente tem grandes bandeiras como EPF, a WRPF, GPC, GPA, IPO, WNPF, WABDL, existem inúmeras bandeiras, né? Cada uma com a sua peculiaridade, cada uma aí com as suas particularidades no que diz respeito ao regulamento. Mas tem alguns pontos do regulamento que são específicos e que praticamente todas as federações adotam. Quando a gente vai falar de powerlifting em um nível de elite, né, o regulamento costuma ser extremamente rígido. Aqui no Brasil nós temos boas entidades, temos boas competições, e eu vou usar como parâmetro, né, o regulamento da federação que eu visto a camisa, né, que é a GPC Brasil. Nosso regulamento ele é quase universal, ou seja, a maioria das federações que são adeptas das divisões Classic Raw e Modern Raw, elas adotam praticamente esse mesmo regulamento. Para você que pensa em competir no powerlifting, né, nesse restinho de vídeo eu vou te falar o básico que você precisa para poder competir no powerlifting. Algumas federações pedem filiação a uma equipe, pedem filiação do atleta, às vezes algumas pedem filiação até do representante do técnico, mas eu acho isso já um ponto fora por enquanto, acho um pouco desnecessário. Em algumas federações o processo para competir é mais simples, você só precisa se inscrever e competir. Em algumas você tem que realmente ser filiado para poder competir, e algumas oferecem algumas regalias para o atleta filiado e dispensam essas regalias para o atleta não filiado. É o caso de, por exemplo, no nosso regulamento, o atleta não filiado, mesmo que ele bata um recorde, o nome dele não vai para a tabela de recordes, e em algumas competições o atleta não filiado não pode competir, que é o caso de competições grandes, internacionais, ou eventos pro, que são a base de convite, que é o caso da Pro Liga, que acontece na BTFF. A GPC Brasil, nós utilizamos, né, um regulamento que é um pouco ambíguo. A nossa divisão é a Modern Raw. Quando a gente fala de Modern Raw, a gente está falando de faixa de joelho. E o Classic Raw é somente joelheira. Essa é a única diferença entre as duas divisões. Nós utilizamos a Modern Raw, ou seja, a faixa de joelho, mas não significa que se você quiser competir de joelheira, você não possa, você pode. Só vai estar em desvantagem em relação aos outros atletas, mas você pode tranquilamente. Não existe essa exclusão. Sobre equipamento que é permitido no Modern Raw, são faixa de punho, faixa de joelho e cinto.
nada mais que isso. A vestimenta padrão que a gente usa para o powerlifting é o singlet, ou macaquinho, como a gente chama aqui no Brasil, ou só macaco, né? Só que alguns ativistas não gostaram muito do nosso desígnio, então a gente prefere macaquinho. O macaquinho é uma peça que tem medidas que são padronizadas pela federação, mas a medida é praticamente universal, ou seja, todas as federações adotam o mesmo tamanho de macaquinho, né? Quando a gente fala do agachamento, né, pelo menos na minha bandeira, nós podemos, né, usar uma cuequinha, de preferência que não apareça abaixo do macaquinho, porque isso pode invalidar um movimento, ou seja, a cueca, se passar do macaquinho, torna o movimento inválido se for visto. Se o árbitro não estiver prestando atenção nas suas cuecas, está tudo bem. Uma cueca que não passe o macaquinho, uma camisa de manga, com gola e manga até o meio do braço, de preferência, e as faixas de punho, faixas de joelho e cinturão, que é o básico que a gente usa para o agachamento. Para o supino, é permitido cinturão e faixa de punho. As faixas de punho, lembrando, podem conter entre 50, 60, 80 e 1 metro de comprimento. Existem todos esses tipos no mercado, você compra a que melhor funcionar para você. Geralmente, para o supino a gente costuma usar faixas de punho longas, de 80 centímetros a 1 metro, enquanto no agachamento a gente costuma usar faixas de punho curta, 50, 60 centímetros. Beleza. No levantamento terra, é permitido que você use somente o singlet, sem camisa, se você quiser. É permitido o uso de cinturão e magnésio nas mãos. Não é permitido o uso de faixa de punho, porque dependendo de onde a gente faça a faixa de punho, a mão não abre. Então seria um gear para o movimento que não é uma coisa interessante para a minha bandeira. Esse é o básico do básico que você tem que saber sobre o powerlifting. O regulamento, ele é bem extenso, mas tem alguns erros muito comuns. Por exemplo, a faixa de joelho não pode tocar o macaquinho, não pode tocar o meião, né? Então é comum que a gente vá agachar com o meião baixo, né? Não vai ter nada relando na perna da gente nesse momento. Já o supino também é permitido o meião baixo. No terra, o meião tem que estar alto, né? Justamente pelo fator higiene, se a gente se machuca, se corta, sangra na barra, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, o meião tem que estar alto. A gente não pode entrar no tablado ajustando nenhum equipamento, né? De forma alguma, você tem que entrar pronto e sair pronto. Não pode também ficar tirando equipamento depois do lift dentro do tablado, isso atrasa o evento. De preferência, evitar comportamento indecoroso dentro do tablado. Sabe quando a gente faz o lift e vem aquele negócio? Então a gente tem que tentar comemorar de uma forma um pouco mais singela, porque isso é comportamento indecoroso e não é permitido em muitas federações no tablado. Fora do tablado, saiu do tablado, entrou no backstage, aí você pode berrar, porra! O que você quiser lá dentro, de preferência não. Outra coisa, que também é uma falta de respeito muito grande e invalida o movimento, é passar por cima da barra no terra. Você acabou o terra, você passa por cima da barra, morreu as ideias. Vermelho, né? No outro lado nós temos 3 árbitros, cada um deles tem um ângulo de visão independente e cada um deles também vai tirar uma luz independente, ou seja, branco e vermelho. Branco, movimento válido, vermelho, movimento inválido. Cada um desses árbitros enxerga um ponto do movimento e realmente, de preferência, não é permitida a comunicação entre eles, a não ser que seja algum assunto interno, alguma coisa que realmente peça que os árbitros conversem. No powerlifting, o vencedor é quem tem a maior quilagem final, ou seja, você tem 3 tentativas por movimento e no fim de cada movimento a tentativa mais alta é a que conta para o somatório total. Também temos um outro sistema que em algumas federações a gente chama de DOTS, outra de Wilks, algumas, ou no caso a AGPC Brasil, o Herschel, é o cálculo que a gente usa para fazer a colocação final dos atletas no ranking geral, que a gente chama de coeficiente, que premia o atleta mais leve a levantar mais carga, não necessariamente na mesma ordem que os vencedores do evento. Esse é o básico do básico que a gente tem que saber para adentrar uma competição, para a nossa primeira competição.
Muito obrigado, espero ter ajudado. Se não ajudei, vocês ficaram me vendo essa caneca bonita também. Já foi muito bom para vocês. Tamo junto.